Ok, doutora Terezinha, contigo. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer a gente dar sequência, né, nessa grande programação que que a direção da Associação Brasileira de Enfermagem, sob a presidência do nosso colega Joel Mância, em comemoração aos 70 anos, né, da nossa Associação Brasileira de Enfermagem. E como a gente não podia deixar de fora essa grande área, que a gente tem trabalhado muito dentro do nosso departamento de administração de enfermagem, que é a área da gestão de enfermagem, nesse cenário de Covid que a gente está vivendo. É um cenário de desafios. Eu estava atualizando hoje, que nós estamos hoje em nível de Brasil com 2.098.389 casos confirmados do nosso país, e com 79.488 óbitos, atingindo agora, alguns dias a gente está abaixando da casa de 1.000, mas nós estávamos sempre em torno na casa de 1.000 óbitos diários. Hoje nós tivemos 716. Tomara que essa curva decline, porque realmente é muito estressante, e principalmente para nós, né, profissionais dentro da área da saúde. Só no Rio Grande do Sul, nós temos 47.449 casos confirmados, com 1.285 óbitos. Isso que vem nos deixando bastante aflitos, enquanto que nós tínhamos, mas também, por um outro lado, nós temos também que entender que estamos em pleno inverno, e que no inverno as intercorrências das doenças respiratórias e pulmonares, elas sempre ocuparam grande quantidade dos nossos leitos, tanto de UTI como de internação hospitalar, que é uma característica do nosso inverno no nosso estado. E agora associado ao vírus, né, ao Covid-19, então, realmente, a administração, a gestão é bastante complicada, desafiadora e bastante desconhecida. Então, para trazer esse tema, nós temos o prazer de termos hoje como nossas convidadas para debater, então, o público e o privado, nesse desafio da gestão de enfermagem, de atender o que todos nós almejamos, que é a qualidade, a assistência de qualidade dentro desse grande desafio. Então, estamos com a nossa mestra enfermeira, Ninão Girdão da Rosa, que é professora da Escola de Enfermagem da URGS e coordenadora do grupo de enfermagem do Hospital de Clínicas, a nossa grande referência, nosso grande hospital público. E o prazer também de contar com a Vânia, a nossa mestra enfermeira, Vânia Rontzin. Eu nunca acerto muito o teu sobrenome, Vânia, mas que é a superintendente assistencial do Hospital Moinhos de Vento, nós falando dos desafios, porque a gente observa que tanto o público e o privado, esse cenário é bastante desafiador. Então, agradecemos já de antemão a participação de vocês, mas só referendando, né, que a parceria de todo esse tempo, desde 2009, que a gente realiza o nosso simpósio de gestão da ABEM, dentro do departamento e os fóruns de gestão, a presença de vocês sempre foi um marco bastante significativo e presente. E a gente sempre tem que agradecer, a ABEM tem que agradecer
a contribuição que a gente sempre teve do Hospital Moinhos de Vento, do Hospital de Clínicas, claro, né? Também de muitos, da grande maioria dos nossos hospitais, tanto da capital como do estado. Mas passo a palavra, então, para quem é que dá início? Vânia? Pode ser. Vânia, passando a palavra para ti, lembrando que temos em torno de 25 minutos de exposição, depois para Ninão, e no final a gente tem, então, um espaço para perguntas. Bom, boa noite, quero agradecer ao convite, né, a professora Terezinha e a Joel pelo convite, pela iniciativa, né, da gente poder manter este nosso fórum tão diferente este ano, né, a gente vinha participando desse fórum sempre presencial e este ano online, né, numa forma de nos reinventarmos. Eu acho que é um prazer estar com a Ninon, as parceiras aí, né, de muitos trabalhos, e acho que a gente pode até, Ninon, fazendo bate-papo, fica bem à vontade de... Eu vou trazer alguns dados nossos do Moinhos, mas pelo que a gente compartilha, eu acho que a nossa vivência, os desafios têm sido muito semelhantes, né? Então, trazendo um pouco do quanto que nós, e como nós nos organizamos dentro de uma organização privada, ainda em fevereiro, nós constituímos aqui no Hospital Moinhos de Vento o nosso Comitê de Enfrentamento ao Covid. Ele foi instituído pelo nosso superintendente executivo e aprovado imediatamente pelo nosso Conselho de Administração, visto que a gente estava vendo, né, tudo acontecer na Itália e na Europa como um todo, na China, e a gente sabia que em algum momento teríamos que enfrentar aqui. E em 26 de fevereiro, nós tivemos, então, uma reunião onde nós definimos os componentes deste comitê e começamos, então, a fazer reuniões diárias para fazer todo o planejamento desse enfrentamento aqui no Hospital Moinhos de Vento. Na sequência, nós tivemos o primeiro caso em Porto Alegre, né, notificado aqui no Moinhos de Vento de coronavírus, e também o primeiro caso de transmissão comunitária, visto que realmente no início, assim como nas outras cidades, assim como foi em São Paulo, a doença veio sim trazida por quem tinha contato ou quem tinha feito viagens ao exterior, enfim, quem tinha contato com essas pessoas. Então, a gente rapidamente, dentro deste comitê e dentro da área, principalmente da enfermagem, ligada à gestão de leitos, nós redesenhamos o hospital para o pior cenário, visto que a gente recebia as notícias, né, da Itália com toda a dificuldade de respiradores, com toda a dificuldade de equipamentos de proteção individual, com toda a dificuldade de staff e de leitos de UTI. Então, a gente justamente desenhou, então, processos, rotinas e protocolos para cada área específica. A gente trabalhou muito a questão dos equipamentos de proteção individual e dos recursos também necessários para fazer o enfrentamento sob a ótica, então, de terapia intensiva, e os fluxos todos desenhados em separado, para que a gente também cuidasse do nosso paciente não COVID, né, de não termos essa transmissão aqui dentro do hospital. O que foi, eu acho que excelente, né, acho que a gente conseguiu de uma forma muito tranquila desenhar esses processos e deixar a nossa equipe tranquila que estávamos preparados para o melhor cenário e para o pior cenário. O Moinhos, como uma instituição privada, foi, acho que a primeira instituição privada aqui de hospitais que definiu que faria, sim, o cancelamento de todas as agendas eletivas, antes mesmo do lockdown da cidade, feita pelo prefeito. Então, tomando um posicionamento e um enfrentamento, porque precisávamos garantir, principalmente, equipamentos de proteção individual, que naquela época eram a grande dificuldade para todos os nossos colaboradores. Então,
este comitê que foi instituído, e acho que a estratégia de termos um comitê, ela sempre é muito positiva, porque ela destitui decisões individuais, né, e protege também a decisão em grupo, porque a gente sabia que, mediante o desconhecido, com certeza, iríamos acertar e errar várias coisas, né, e dentro do comitê ficou muito claro também que a decisão de hoje talvez não fosse a decisão de amanhã, né, que a gente teria que ter muita resiliência e aceitar as mudanças de uma forma muito rápida também, que para nós é bastante novo, né, porque a gente, como gestores, como enfermeiros, a gente muitas vezes, né, um protocolo está desenhado, é isso e acabou, não, a gente tinha que ter, e ainda tem que ter, né, um olhar, acho que muito forte para a mudança, né, a gente aceitar o que a gente decidiu ontem, talvez hoje a gente tenha que tomar, então, uma nova decisão e que seja totalmente diferente da decisão tomada no dia anterior. Então, o comitê, assim, claro que de uma forma, agora olhando para trás, fica fácil de contar, mas a primeira questão que nós desenhamos é, a partir, então, do lockdown, que estruturas nós poderíamos usar, né, sabendo, caso a gente precisasse ampliar nossos leitos de terapia intensiva e ter um hospital muito maior para atender mais pacientes COVID. Ou se nós teríamos que, sim, fazer um outro hospital de campanhas, teríamos que, quem conhece a estrutura do hospital, em frente à Rua Tiradentes, nós temos um estacionamento, se a gente teria que abrir leito lá, como um hospital de campanha, né? Então, nós desenhamos toda a ampliação do hospital dentro do hospital mesmo, dentro das estruturas existentes, né, visto que a gente poderia, com a diminuição da capacidade ambulatorial de pacientes seletivos, então poder sim usar essas estruturas para os pacientes COVID. Já ampliamos, né, nossos leitos de terapia intensiva e estamos hoje em torno, né, temos em torno aí de 100 pacientes COVID ou suspeitos ou confirmados de COVID. E praticamente tem se mantido a questão de 1/3 ser paciente de terapia intensiva e 2/3 de unidade de internação. Então, vem sido o nosso desenho inicial de que a gente teria, sim, como ampliar nosso hospital para mais de 600 leitos, nosso hospital tem 500 leitos, utilizando, então, sala de recuperação, centro cirúrgico, enfim, outras áreas para ampliar nossas estruturas para UTI COVID, a gente ficou muito tranquilo nesse primeiro passo. Ao mesmo tempo, os equipamentos de proteção individual. Então, este comitê, junto com o controle de infecção, fez a definição de que áreas prioritariamente estariam recebendo todos os equipamentos de proteção e também para que não houvesse falta, até porque houve muito medo, se vocês lembram, né, a corrida às próprias farmácias, enfim, aos representantes comerciais, para máscara N95, máscara cirúrgica, né, e a gente teve uma grande parceria aí, inclusive com a indústria, né, e doações muito grandes referentes aos face shields, que ajudou sobremaneira, né, e nós tivemos toda uma ajuda do próprio Conselho de Administração, quanto à questão das máscaras N95, para que a gente tivesse, que as indústrias tivessem insumos para fabricar, então, as máscaras. Então, nós ficamos bastante tranquilos, sabendo que teríamos máscaras cirúrgicas, máscaras N95, face shields, aventais descartáveis à disposição para proteger a nossa equipe, né? Então, assim, o foco do hospital sempre foi proteger ao paciente e ao profissional, porque a gente precisa garantir, né, que tem a equipe, não adianta só ter o leito, e todos nós sabemos que leito sem profissional não adianta de nada. Então, até hoje, nós temos taxas extremamente baixas de contaminação, visto que a gente via nas publicações dos estados da Europa e da China, que em torno de 14% a 20% da equipe estava se contaminando do Covid, né? Então, essas baixas nos preocupavam muito. Então, teve toda a estratégia de protegermos a equipe e, além disso, também de termos uma forma de acompanhar de mais perto a nossa equipe assistencial que estava afastada.
nós estávamos programando aqui no Hospital Moinhos de Vento, nossos colaboradores todos têm acesso ao plano de saúde e são atendidos na nossa estrutura, e nós já estávamos planejando ter um programa, como se fosse um programa de saúde da família para os nossos colaboradores, e ele já estava em fase final de montagem. Quando chegou a pandemia, nós inauguramos junto com a pandemia esse olhar para o colaborador, no Saúde Plena Moinhos, e ele teve que uma dedicação quase que 100% justamente para fazer a gestão do nosso colaborador. Então, todo colaborador com sintomas respiratórios é atendido e feito o segmento pelo Programa de Saúde Plena Moinhos. Ou seja, nós temos telemedicina, né, com a liberação da teleconsulta de enfermagem, da telemedicina, todos os nossos colaboradores que estão afastados por suspeita ou por Covid-19, que estão em casa, que não estão internados, eles têm um acompanhamento diário da enfermeira e do médico, fazendo todo acompanhamento deles para verificar a sua situação de saúde. E isso tem ajudado sobremaneira até para trazer o nosso profissional para internar quando ele precisa, de uma forma mais precoce, inclusive. Então, esse foi um ponto muito importante. Hoje nós temos aí, no dia de hoje, nós temos em torno de 25 técnicos de enfermagem afastados, nós temos uma média de 6,7 dias de afastamento, né, e 7 enfermeiros, que numa equipe aí de mais de 1.700, é realmente poucos profissionais afastados, né, então, acho que é um grande orgulho nosso como enfermagem, que a gente tem conseguido, então, e como instituição e como gestor de enfermagem, proteger realmente a nossa equipe. Nessa sequência toda, então, de fluxos, processos independentes para pacientes com Covid ou com risco de estarem suspeitos de Covid, 100% separados dos demais pacientes, considerando que a gente está numa transmissão comunitária. Um dos restritores do hospital, diferente do hospital de clínicas, nós não tínhamos um laboratório próprio de microbiologia. Então, nós vimos toda a restrição de testes também, né, então, o laboratório que nos atende com dificuldades, né, levando aí 4 dias, 3, 4 dias, até 5 dias para nos dar um resultado pela sobrecarga do próprio sistema. Nós também investimos e fizemos e criamos nosso próprio laboratório de microbiologia, sendo que hoje a gente consegue, ainda está longe do ideal, mas também fazer aí pelo menos 50% dos testes em laboratório próprio, e é um grande aprendizado que vai ficar para nós, porque nós vimos que nós não podemos deixar de ter um laboratório de tão grande importância numa época, né, que os vírus estão tomando uma proporção tão importante. Então, basicamente, eu acho que são esses os principais fluxos que nós olhamos, então, realmente fazer a separação, né, dos fluxos, tomar a decisão como comitê de ter uma área separada, inclusive quem veio aqui ao Hospital Moinhos de Vento, nós temos uma tenda, que é uma grande questão para um hospital privado, né, nós estamos com uma tenda com um excelente fluxo, né, onde a gente consegue garantir inclusive todos os fluxos separados de forma adequada, com médico, com técnico de enfermagem, atendimento ali, eu acho que ficou ótimo, porque ficou realmente 100% separada na nossa emergência normal. O que a gente também viu, a readaptação das nossas equipes, né, então, com quem não tinha skill de atender terapia intensiva, né, tivemos que treinar vários colaboradores para poder também atender essa ampliação de leitos de terapia intensiva, e também uma mudança de quem era da área da pediatria para o paciente adulto, porque as nossas pediatrias estão vazias, né, a gente tinha aí 48 leitos de internação pediátrica, e hoje a gente não necessita mais do que 20 leitos, então a gente também transformou a unidade pediátrica, internação pediátrica em unidade de adulto, teve que qualificar rapidamente pessoas para ir para a terapia intensiva adulto, né, e aí até um vídeo que a gente gravou aqui internamente, então essas mídias ajudam muito hoje, né, o WhatsApp, nós fizemos um vídeo interno de como se preparar para entrar para atendimento de um paciente COVID
e como também se desvestir depois, tirar todos os EPIs sem se contaminar. Eu recebi ele por vários grupos, vindo para mim como um grande vídeo instrutivo, né, que ele foi usado não só aqui para dentro, mas também acabou sendo aí, eu acho que uma forma de educar vários profissionais. Teve um ponto importante também, que acho que é bonito da gente ver, né, que numa pandemia a gente consegue unir muito mais forças do que numa situação normal, né, a gente vê que todas as publicações relacionadas à Covid estão disponíveis de forma gratuita, né, e o Hospital Moinhos de Vento também colocou no ar um site específico, onde vocês podem, inclusive, entrar, onde a gente tem hoje todo o acesso à informação da cidade, do estado, comparação de países, a partir, inclusive, com a correção por população, a partir do caso número 100, que nos dá um olhar de como é que nós estamos na cidade, e também disponibilizamos todos os nossos protocolos de forma gratuita, né? Eu brinquei que eu me sinto hoje como a gente se sentia lá nos anos 90, quando era a pergunta como eu faço, né, quando a gente discutia isso em congressos, porque no início, né, acho que agora já está tudo muito mais tranquilo, todos nós já conhecemos protocolos, fluxos, rotina, mas no início da pandemia, né, com o medo, com o desconhecimento, né, em relação a esse novo vírus, ao desconhecido, acho que havia muita dúvida, né. E acho que uma equipe que teve que ser muito reforçada e muito auxiliada foi a nossa equipe de controle de infecção. Então, nós reforçamos, criamos inclusive um canal, o Disque Covid, que é aberto à população, mas também e principalmente para os nossos colaboradores, corpo clínico, enfim, para a nossa população aqui do hospital, para tirar as suas dúvidas, para não ter dúvida em momento nenhum. E esses recursos nós realocamos com os profissionais que não podiam estar na área. Por exemplo, gestantes que foram afastadas, outras pessoas que tiveram que, por serem grupo de risco, foram afastadas dessas áreas e fazem isso à distância. Então, foi muito bacana de ver o envolvimento desde TI para facilitar acesso remoto, enfim, dar todas as condições de trabalho, porque uma das questões foi tirar do hospital quem não precisava estar aqui, não por causa de estar cuidando ou não de pacientes, mas sim por não estar ocupando o elevador, não ter o risco de se contaminar, né, durante o transporte, não estar acessando o nosso refeitório, né, então realmente diminuir a densidade populacional. Eu acho que foi um grande, e tem sido um grande aprendizado, porque a gente acaba, acho que como enfermeira, a gente acaba sendo bastante resistente ao home office, a mudar práticas, e o Covid tem nos ensinado que a gente pode fazer muita coisa de forma diferente, né? Então, a gente que tinha um refeitório super lotado, hoje, né, a gente reduziu, se adequou a toda a legislação, está 100% adequado, e a gente não está deixando de atender ninguém, mas com todo esse olhar de restrição. E acho que vai ficar um grande aprendizado para nós como seres humanos, né, da questão do contato, principalmente nós brasileiros, né, do quanto que a gente tem essa proximidade, essa afetividade, a gente vai ter que realmente reaprender. Então, acho que, em linhas gerais, acho que esses foram os grandes pontos. Então, cuidar do profissional, né, termos as testagens à disposição e a gente ainda segue ampliando esse nosso laboratório, os nossos processos e fluxos em separado para pacientes COVID e não COVID, a destinação de áreas específicas, e essas áreas a gente segue ainda reavaliando esse comitê. Quando ficou muito tranquilo, passou-se a reunir uma vez na semana, agora já voltamos, estamos nos reunindo 3 vezes na semana novamente, até porque estamos no pico, mas não estamos nos reunindo diariamente, acho que porque já teve muito aprendizado, né, a questão dos equipamentos de proteção está ok, e também acabei não falando a questão toda que nós estamos vivenciando com os medicamentos, né, que, enfim, para intubação, para indução do coma, dos anestésicos, né, então houve também uma autorização do nosso CEO junto à área de suprimentos para a gente poder aumentar esses estoques e garantir que a gente tivesse estoques, então, disponíveis para fazer o atendimento dos nossos pacientes. Então, de certa forma, dentro do caos,
né, estamos conseguindo manter a tranquilidade, mas muito apreensivos, né, até porque não sabemos ainda, a gente está vendo esses números realmente, né, aumentarem muito, estamos esperando essa piora a semana que vem, na outra ainda, né, e acho que como cidadãos temos que fazer a nossa parte, né, de realmente conseguir conter essa pandemia. Então, estou à disposição, enfim, para mais alguma dúvida e acho que passo para Ninon ou para Terezinha, enfim, muito obrigada. Então, a gente agradece, né, a apresentação da Vânia, né, enriquecedora, trazendo vários olhares dentro da gestão. Foi muito gratificante te ouvir. Vamos de imediato, então, passar para a Ninon, para nos falar desse desafio e a gestão de enfermagem do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A palavra, Ninon. Certo. Bom, gente, primeiro eu gostaria, assim, de dar boa noite aí para todo mundo, né? Agradecer, que essa hora a gente sabe que está todo mundo cansado já. Agradecer o convite, né, da Terezinha, do Joel e os colegas da BEI que estão oportunizando esse espaço. E saudar a Vânia, né, que eu acho que é bem bacana, assim, poder escutar a experiência. A gente já teve uma reunião em outra oportunidade, o pessoal daqui do CTI fez contatos, enfim, né, com o pessoal do MUINS, porque eles precisaram, porque eles começaram primeiro, né, nessa pandemia. Então, é super bacana, assim como a gente fez com o pessoal de São Paulo, outras instituições, é super bacana a gente poder fazer essa troca. Eu vou colocar aqui uma apresentação, eram tantas coisas que eu resolvi sintetizar aqui numa apresentação. Só um minutinho. Eu acho que tu fechou, né? Vai lá. Só um minutinho que eu acho que eu fechei antes aqui. Vamos ver. Isso aí. Olá. Vou fechar uma coisa. Várias verificações. Se me permitirem, Terezinha, enquanto que a Ninon vai abrindo sua apresentação. Pois não? Tá. Então, o que eu queria trazer, acabei também não falando, o que a gente tem visto também, quando a gente olha a questão da gestão da enfermagem, o impacto nos nossos pacientes, né? Nós temos hoje um aumento dos nossos desfechos, né, negativos, né? A gente viu aí crescer de forma bastante forte o número de lesões por pressão, pela gravidade dos pacientes, a pneumonia associada à ventilação mecânica desses pacientes, pela gravidade deles. Então, várias questões, né, que a gente já tinha melhorado muito o desfecho dos nossos pacientes, né, e a gente vê esses números crescerem. Nós participamos de uma base de dados internacional, o NDQI, inclusive eles pediram, né, para a gente fazer a separação da unidade COVID e não COVID, porque a gente sabe que isso também não é um resultado só daqui, né, pela gravidade dos pacientes, mas em breve a gente vai ter esses indicadores para a gente poder comparar, inclusive a nível internacional, esses desfechos, né, desfechos negativos aí na gestão da nossa vacina, né? Inclusive mortalidade, né? Então, acho que vamos ter bastante coisa para discutir daqui para frente ainda nesse lado. Perfeito. Bom, gente, então, acho assim bem legal a gente poder, num fórum, discutir um assunto um pouco diferente para nós, né, que é a epidemia, pandemia, na verdade, quando é que a gente pensou que a gente ia estar discutindo esse tipo de situação. Aqui eu coloquei, assim, bem rapidamente, um pouquinho para vocês do nosso plano de negócio, gestão estratégica,
não para esmiuçar com vocês, né, mas só para relembrar, porque eu acho que, né, muitos de vocês que estão conectados, eu reconhecia e sei que conhecem bem a história do Hospital de Clínicas, né, os nossos pilares, assistência, ensino e pesquisa. Então, a gente se propõe, né, a ser um referencial público em saúde, prestando assistência de excelência, gerando conhecimento, formando e agregando pessoas de alta qualificação. Ali tem os nossos valores, eu queria ressaltar alguns muito importantes nessa pandemia, né, que é o respeito à pessoa, a responsabilidade social e o trabalho em equipe. Aqui para mostrar para vocês o nosso grupo de trabalho, a estrutura de gestão de enfermagem e o quantitativo de pessoas da nossa equipe. Então, eu tenho um grupo que trabalha bastante próximo aqui comigo, né, e eu já queria de antemão, assim, prestar uma homenagem, um agradecimento muito especial. Aquelas mãozinhas ali que vocês estão vendo são reais, né, são as nossas mãos. Em uma oportunidade a gente tirou essa foto e agora foi bem legal a gente poder ilustrar, né, para homenagear as colegas. Então, a professora Lisiane Pasculin é adjunta aqui da coordenação, a enfermeira Célia Souza, Simone Schenato, a Daniela Marona, Simone Pazin, a Melissa e a Liege. São assessoras, trabalham diretamente aqui conosco. E o nosso grupo, a gente pode dizer assim, somos um verdadeiro time, né? E nessa pandemia a gente pôde ver, assim, a importância da gente ter um grupo forte e comprometido. Nós temos também as supervisoras de enfermagem que trabalham à noite, feriados e finais de semana, representam a diretoria do hospital. E temos as professoras chefes e assistentes dos serviços e as enfermeiras contratadas chefes de unidade. No nosso quadro, nós temos 720 enfermeiros e técnicos de enfermagem em 1980. Nós tivemos um acréscimo de aproximadamente 450 pessoas por ocasião agora da organização do nosso pessoal para abrir os leitos novos. Bem, então a gente tem aquele plano estratégico ali, né, tudo no seu lugar, e daqui a pouco, tudo que estava planejado mudou. De um dia para o outro, a gente se viu, assim, um hospital referência para a Covid-19, pacientes críticos, né, pacientes graves. Tivemos que redimensionar todo o hospital, assim como a Vânia falou, né, porque a gente mexe com o hospital inteiro, em termos de processos, pessoas, e nós tínhamos uma encomenda de montar 105 novos leitos de CTI. E são pacientes críticos bastante graves, né, que é um diferencial. Então, essa questão do dimensionamento de pessoal é algo bastante importante. Aqui uma linha do tempo, né, algumas questões a Vânia ressaltou, enquanto já estava, assim, aquela epidemia lá na China, aqui no Brasil o pessoal estava olhando a TV, se questionando, será que ia chegar aqui? Em janeiro nós montamos um grupo de trabalho, um comitê executivo de enfrentamento da pandemia, que no início, assim, fazia análises, né, algo um pouco mais distante, já pensando em protocolos, caso a gente precisasse acionar o hospital, caso a gente tivesse pacientes, né. Hoje, com essa globalização, a gente sabe que rapidamente sempre tem o primeiro caso e assim sucessivamente. Em fevereiro, então, nós fizemos um planejamento para 105 novos leitos do CTI, foi um trabalho junto ao Ministério da Saúde, e tivemos comissões, né, da Secretaria Municipal, estadual e do Ministério visitando os nossos novos blocos, e então ficou definido, né, que a gente poderia equipar essas áreas para os novos leitos. Em março, quando a OMS declarou a pandemia, a gente já teve o primeiro caso em Porto Alegre. Aqui no hospital estabelecemos um plano de contingência em diferentes níveis e transformamos uma CTI existente de 13 leitos como os primeiros leitos para receber estes pacientes. Né? Na cidade e institucionalmente também a gente já experienciava as medidas restritivas, todos os eventos foram cancelados, atividades que tinham algum tipo de aglomeração, rounds clínicos,
organização de processos de trabalho nos postos de enfermagem, sala de lanche, né? Então, a gente pode dizer que março foi um mês, assim, de realmente muitas atividades de planejamento, e no final do mês a gente já estava inaugurando 10 novos leitos de CTI Covid e 50 leitos de unidade de internação Covid, que no início a gente não utilizou, inclusive quando a gente tinha essa autorização para contratar as pessoas, nós ficávamos bastante em dúvida se a gente já chamava as pessoas, se a gente não chamava, será que ia acontecer aqui como estava acontecendo no resto do mundo? A nossa curva achatou, né? Vocês estão lembrados que a gente teve medidas restritivas e bastante adesão, né, da população da nossa cidade. Então, esse achatamento da curva foi prolongando, e hoje a gente está praticamente chamando os últimos profissionais. O hospital também começou a se preocupar bastante com a questão de informação, lançar boletins, vídeos informativos praticamente todos os dias. Já começamos a fazer alteração nos ambulatórios, fazendo uma seleção, né, das agendas que tinham prioridade para serem atendidas e quais aquelas que poderiam ser postergadas, e também já começamos a suspender cirurgias eletivas e suspendemos também a avaliação da JCI, que estava programada para esse ano. Na continuidade, então, nós organizamos a nossa emergência em abril em 2 ambientes. Nós utilizamos a área nova já, o térreo, uma parte do térreo da área nova para fazer uma emergência totalmente independente, com acolhimento, avaliação dos pacientes, sala de observação e leitos com ventilação mecânica. Nessa sequência, nós fomos abrindo os leitos de CTI de forma escalonada, porque a gente precisava ir admitindo as pessoas. Num primeiro momento, a gente remanejou os nossos, né, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Então, nós não tínhamos uma demanda muito expressiva e fomos abrindo esses leitos de forma escalonada. Criamos 10 novos leitos de críticos na sala de recuperação também, como uma retaguarda, porque nós já tínhamos utilizado, então, leitos de UTI existente para transformar em leito de CTI Covid. Bom, a organização, né, de EPIs, prevenção de lesões, né, em função do uso continuado de máscara. A nossa equipe da Comissão de Prevenção e Tratamento de Feridas também começou a organizar algumas formas de prevenção, né, de lesão para os profissionais. Como nós tínhamos muito material informativo, boletins, e-mail, nós resolvemos criar um hot site para sistematizar essas informações. E o grupo da psicologia, junto com o pessoal da medicina ocupacional, começou a criar grupos de mediação, porque ao abrir leitos, tanto no CTI quanto nas áreas de internação, a gente observava que a nossa equipe realmente ficava assim, bastante preocupada, bastante tensa, assim como esse sentimento assim, foi universal, né, não só nas áreas Covid. Na verdade, todos ficaram assim, bastante apreensivos, né, o medo, a preocupação, contaminação de familiares. Então, a gente percebeu a importância de criar esses grupos para atender as pessoas diariamente, né, dar aquela passada na unidade, ver o que estava acontecendo, o que estava precisando, apoio aos colegas. Em maio, então, nós continuamos a abertura de leitos, começamos a aumentar, né, o número de leitos. Fizemos algumas customizações nos registros de enfermagem. Nós nos preocupamos muito que o acréscimo da demanda de trabalho talvez impedissem as pessoas de fazer um registro de qualidade, então nós começamos a fazer customizações para não perder esses registros, né, mas de poder simplificá-los. Fizemos diretrizes, né, em relação aos EPIs, planos de proteção ao grupo de risco. Nesse momento, a gente já tinha muitos profissionais em trabalho remoto, então o hospital fez um estímulo muito grande para que as pessoas saíssem de dentro do hospital e só ficassem aqui dentro aqueles que são da linha de frente, para diminuir também a circulação. Em junho, continuamos abrindo leitos, instalamos um sistema de rastreamento dos usuários, e agora, neste mês, nós continuamos abrindo leitos, e até o final do mês a gente precisa completar, porque nós atingimos
95 leitos ao total dos 105, e temos 10 leitos da SR, mas eles são leitos de retaguarda, não são Covid puro, como a gente diz. E agora, nesse mês, nós abrimos mais 32 leitos de unidade de internação. E na abertura de todos esses leitos, nós fizemos o dimensionamento, né, conforme a nova resolução do COFEM, e conseguimos aportar algumas pessoas para as unidades de internação, então, para completar o quadro a partir das contratações que a gente fez do processo seletivo simplificado. Eu havia comentado, né, que a gente, já em janeiro, tinha criado um comitê executivo, e nós fazemos uma avaliação diária. Esse comitê executivo, ele é composto pela diretoria executiva do hospital e todos os assessores da área administrativa, médica, de enfermagem, representantes da CCIH, que é o controle de infecção, gerência de risco, programa Qualis, serviço de medicina ocupacional, área de suprimentos, representantes de todas as unidades COVID, o nosso TRR, que faz a regulação dos leitos, junto ao gestor local, pessoal da área de coordenadoria de comunicação e pessoal do núcleo de inovação, para captar necessidades e poder desenvolver, né, projetos que possam atender às nossas necessidades mais imediatas. Então, a gente tem um roteiro fixo, a gente faz essa reunião de forma virtual todos os dias, incluindo feriados e sábados. A gente agora está folgando no domingo, né, e estou tirando uma folga dessa reunião. Então, a gente tem um roteiro que a gente faz uma avaliação de todas as unidades COVID, a situação da nossa força de trabalho, um panorama de insumos, né, bastante focado para os EPIs e mais recentemente também nos medicamentos, cenário da pandemia, tanto no estado, Porto Alegre, e nos outros hospitais. Então, a gente faz uma avaliação, né, de todos os painéis que têm interface com o nosso hospital. Acontecimentos do dia anterior, relatos de reuniões com a Secretaria Municipal de Saúde, ou com a equipe do CTI, com a equipe da internação, do laboratório, enfim, né, cada um tem as suas atividades, as suas tarefas a cumprir, depois a gente volta para a reunião. E a partir disso, então, a gente faz a definição de prioridades, né, e aí todo o grupo já sabe qual é a próxima etapa, qual é o foco principal. Aqui só para vocês terem uma ideia, que na parte da análise ali, né, a gente sempre avalia o nosso censo, a gente avalia ali o painel do Serviço de Medicina Ocupacional em relação ao nosso quadro de pessoal. Ali embaixo tem das 3 unidades, né, então sempre tem essa avaliação do CTI, da emergência, da enfermaria. Também dos insumos, né, nós criamos um espaço que é bem central, perto da chegada, né, de todos os colaboradores, perto da escada dos elevadores, e a gente chama de loja de distribuição dos EPIs. Então, o pessoal chega, se precisa EPI, já passa ali, já pega, e a gente também tem pequenos estoques nas áreas, né, que é para não faltar nada para ninguém. Graças a Deus, a gente não teve nenhuma falta de EPI, né, o hospital adquire e também a gente tem doações. Aqui é uma foto, né, do rastreamento dos usuários. A gente tem na portaria principal, a gente tem agora lá na Protásio Alves, né, na entrada do bloco C, e também no Centro de Pesquisa Clínica nós temos muitas entradas, então temos rotinas específicas. Esse é um trabalho bem bonito que foi construído, está sendo aprimorado, né, teve a liderança da enfermagem, a professora Lisiane se envolve diariamente nesse aprimoramento. Algumas questões relacionadas à infraestrutura, né, montamos, então, unidades de pacientes críticos, como eu já tinha comentado, emergência CTI SR, 3 unidades de internação, fizemos aquisição de muitos equipamentos, né, porque vocês imaginam 105 leitos novos, envolve respirador, esses pacientes têm hemodiálise, muitos pacientes têm ECMO, enfim, então, assim, bomba de infusão, compramos muitas bombas de infusão, né, cada paciente tem 6, 8, às vezes 10 bombas de infusão. E as doações, né, gente, além das aquisições, que é uma questão de sustentabilidade e de solidariedade, né, a comunidade, a gente vê, assim, além de
EPIs, né? Tem aquelas doações, às vezes, de um lanche, um bolinho, então a equipe também se sente assim, muito valorizada, né, com essa solidariedade da comunidade. Algumas iniciativas, né, de informação, então, além do hot site que eu comentei, né, que a gente sistematizou muitas informações, a gente continua mandando e-mail, tem um e-mail da direção, que ele é bastante frequente, não chega a ser diário, mas, né, são várias vezes por semana. E a área de comunicação também criou uma sistemática de mandar o WhatsApp para todas as lideranças dos projetos, né, e das questões prioritárias que as lideranças precisam comunicar para as suas equipes. Aqui é só uma imagem, então, de alguns ícones do nosso hot site. Ali tem todos os planos de contingência, fluxos e protocolos, informações sobre EPIs, restrições em vigência, né, a questão das testagens. Nós produzimos muitos documentos, né, nesse período. A gente fez uma diretriz para segurança e uso de EPIs, que é bastante complexa, né? A gente tem muitas frentes de trabalho, muitos segmentos profissionais aqui no hospital. Plano de proteção aos profissionais de saúde em grupo de risco, né? Então, as pessoas que têm 60 anos ou mais, ou algum tipo de dano crônico, obviamente não estão em área de assistência ao paciente COVID, né? Algumas pessoas se afastaram e outras permanecem trabalhando em áreas que não têm assistência a esse tipo de paciente. A gente está finalizando uma diretriz de aprimoramento para a testagem dos colaboradores. Aqui um pouquinho da humanização do atendimento aos pacientes, duas iniciativas bastante bonitas, né? Uma relacionada aos super crachás, vocês já devem ter visto, né, na mídia, em várias instituições, então nós também aderimos aos super crachás. É bem bacana, né, porque tu entra numa unidade COVID e é todo mundo igual, todo mundo com a mesma roupa, todo mundo de máscara, todo mundo com protetor, o avental em cima da roupa, né, do uniforme, e tu não consegue diferenciar, tu não sabe, às vezes tu não reconhece o teu colega, tu não sabe quem é o médico, quem é a enfermeira, então esse crachá é uma iniciativa, assim, bem bacana, porque as pessoas tiram fotos sorrindo, né, e logo tu consegue ver o nome, né, os pacientes também, assim, valorizam bastante, quando eles dão depoimento, eles sempre falam dos super crachás. A outra imagem é de uma colega fazendo a visita virtual, que é um projeto também muito lindo, que muitos profissionais se dedicam, principalmente da psicologia e da enfermagem, né? A área médica faz, assim, as informações, né, mais relacionadas às questões clínicas, mas a enfermagem e a psicologia fazem essas visitas virtuais no sentido de aproximação, né, da família com o paciente, com a equipe, para as pessoas poderem ver o seu familiar, né, verem que estão bem cuidados, o que está anda acontecendo dentro da instituição. Opa. Eu achei que eu tinha passado demais, acho que tinha mesmo. Aqui é mais uma da humanização, né? Aqui é ao vivo e a cores, né, as colegas fazendo. Falar um pouquinho das pessoas. Quando nós começamos as discussões sobre o planejamento no hospital, nós vimos que não ia dar tempo, assim, esperar a contratação dos profissionais, porque, primeiro, nós usamos uma parte de um concurso já existente, mas a gente viu que a gente ia precisar fazer um processo seletivo que nós chamamos de simplificado, né? Ele realmente, assim, foi muito mais simples em relação aos concursos que a gente faz aqui, mas tudo isso leva tempo. Então, eu encaminhei um e-mail, né, para toda a equipe de enfermagem do hospital, perguntando quem tinha experiência com UTI, quem se disponibilizava a ir para a UTI, né, para capacitar, enfim, para poder já começar a atender os pacientes. E nós tivemos, assim, uma lista bem grande e remanejamos 50 profissionais das unidades de internação,
E esses profissionais, então, começaram a se capacitar. Gente, é como a Vânia disse, quando a gente olha para trás, que a gente consegue avaliar, foi a melhor decisão que a gente poderia ter tomado, né? Os colegas, então, assim, foram se preparando e estavam, assim, bastante aptos, né, quando os pacientes começaram a chegar, quando a gente começou a realmente ter que abrir os novos leitos. A equipe do CTI, eles montaram 12 cursos em EAD. Então, eram capacitações em etapas, né? Primeiro o pessoal fazia todas as EADs, depois, então, eles faziam etapas de simulação, e depois, então, eles se capacitavam diretamente com o paciente. Essa imagem aqui é uma imagem bem do início, vocês podem ver que que as pessoas nem estavam de máscara, né? E essa imagem menorzinha é uma enfermeira gestante, porque todas as gestantes, então, ficaram remotas, e as gestantes do CTI, elas ficaram trabalhando em várias frentes, uma delas nessas capacitações. Elas fizeram os cursos de EAD, e elas conseguiam contribuir, inclusive, nas capacitações simuladas. Até porque no início a gente tinha muito pouco paciente, né, e a gente também não queria aglomerar, não podia botar muita gente nas salas, a gente então usou muito a simulação. A gente tinha os nossos alunos, que também eles participavam como pacientes, e assim a gente ia tocando, porque na medida que começaram a chegar os profissionais, né, a gente teve 470 novos colaboradores admitidos, era muita gente chegando, a gente não dava conta, então a gente tinha que dividir em grupos e fazer diferentes estratégias para capacitar todas essas pessoas. Uma questão assim, bastante importante relacionada ao nosso pessoal é que o Serviço de Medicina Ocupacional ele se redimensionou totalmente. Nós criamos uma área independente para atendimento de colegas com o mínimo sintoma, né? E os grupos de mediação, né, que eu já tinha comentado antes, também começaram a se ampliar, fazendo intervenções psicossociais. Então, havia atendimento nas áreas, através do grupo de mediação, mas também no próprio SMO, atendimento com a psicologia, com os psiquiatras do serviço de psiquiatria que se colocaram à disposição. O pessoal da psiquiatria também, eles montaram muitos vídeos, assim, bastante interessantes para a equipe. E até hoje existe, assim, um atendimento bastante próximo desde o início. Nós também fazemos, quando o pessoal testa, né, tanto para os que estão aguardando em casa, aqueles primeiros dias, mesmo que tem teste negativo, quanto para os que têm teste positivo, também tem acompanhamento tele. Aqui só para dar uma ideia, quando a gente estava fazendo simulação, né, então, assim, vários dos que estão deitados aqui, ou eram os próprios profissionais, ou alunos, nossos alunos da escola de enfermagem, fazendo simulação. E essa imagem da direita é uma atividade, né, assim, bastante exaustiva, que as colegas do CTI se dedicam, que é a organização das escalas. Porque diariamente a gente tem que ver quantas pessoas a gente tem fora, quantas já retornaram ao trabalho, quantas que estavam e que saíram, né, porque alguém, tô com uma dor de cabeça, tô com uma dor de garganta, vai consultar e testa, e tem uns dias até voltar, então é uma escala extremamente dinâmica e é um trabalho, assim, bastante exaustivo. Bom, a gente, como vocês viram, a gente se propõe, né, a uma assistência de excelência, e muitas vezes, eu acho que é importante, assim, né, nesse fórum de gestão, a gente comentar com vocês, que a gente fica bastante preocupadas, assim, como a gente pode manter isso, né, com tanta gente nova, com tanta gente para capacitar, ou com tanta gente que era já do hospital, mas que se remanejou para a área de paciente crítico, né, aqui na direita é uma área de internação, né, a gente exalta, assim, que tu precisa de muita colaboração, né, os colegas se ajudam, eles se supervisionam, no trabalho em equipe, porque a gente muitas vezes enfrenta esse sentimento, assim, né, será que a gente está conseguindo dar conta, né, um hospital acreditado, JCI, a gente com tantos protocolos, tudo redondinho, como é que a gente vai poder fazer para manter esse atendimento, né, que é tão importante para nós, um atendimento de excelência.
Aqui, para vocês terem uma ideia, né, de algumas iniciativas de cuidado aos profissionais, então a gente também tem o telepsi, né, comentei, outras iniciativas relacionadas à saúde mental. Aqui são só alguns exemplos, né, dificuldade para lidar com os filhos, a gente sabe que as pessoas tiveram muitas dificuldades, os profissionais têm que redimensionar questões do domicílio, né, então para as pessoas poderem ter um suporte nesse sentido também. Até porque a creche do hospital fechou, né, então isso é algo que traz um transtorno para as famílias. Aqui eu tinha comentado com vocês, é uma imagem, né, do trabalho das colegas da Comissão de Prevenção e Tratamento de Feridas, para evitar lesões pelo uso continuado da máscara, fazem um acompanhamento da equipe. As salas, né, de descompressão, vocês devem ter visto na mídia dos arquitetos voluntários, então eles organizaram vários espaços, né, no térreo, no 7º andar, então são áreas importantes, assim, para o pessoal descansar, poder arejar naquele ambiente que é tão tenso. As salas de lanche, né, aqui no lado esquerdo é um exemplo, assim, de orientações que a gente organizou em todas as salas de lanche, trabalhamos com as equipes, né, algo mais duro, né, mais importante para a proteção das pessoas, e à direita uma mensagem mais afetiva, né, então ali é um quadro mural lá do CTI, quando os colegas, esses 50 que eu comentei com vocês, começaram a ir para lá e treinar, na verdade se formou uma nova equipe, né, hoje a gente tem uma nova equipe, uma mescla de pessoas antigas, pessoas novas, pessoas de outras áreas, então os colegas fizeram um mural agradecendo a todo essa ajuda, né, dos colegas do hospital que se disponibilizaram aí para lá. Aqui é uma homenagem aí, né, para a nossa equipe. A gente tinha e continuamos tendo assim muitas demandas, né, de indicação de colegas para participar de programas de TV, de rádio. Aqui, então, é uma reportagem na 0 Hora sobre os supercrachás. Aqui é o Diário do Front, que a nossa colega Isis participa, né, dando belos depoimentos. Aqui é uma homenagem para os profissionais de saúde que aconteceu nesse programa, Together at Home, vocês devem vários ter assistido, e essa imagem é uma imagem, então, da nossa equipe do CPI. Aqui mais um pouquinho dessa ilustração, né, nesse ano que a gente está fazendo os 200 anos aí da enfermagem. Então, a gente não imaginava que a gente ia ter uma visibilidade através da pandemia, né, mas eu acho que a enfermagem realmente tem se destacado por todo esse trabalho impressionante. Aqui, uma das colegas, chefes da unidade de internação, que também participou de uma entrevista. Aqui a nossa enfermeira Mônica também, que é lá do SMO. Brevemente, só falar um pouquinho de ensino, pesquisa e inovação, porque é algo que a gente trabalha muito aqui no hospital também. Né? Então, assim, em relação à graduação, a gente, num primeiro momento, os nossos alunos se retiraram do hospital, né? Até que a faculdade conseguisse se organizar um pouco em relação a todas as questões relacionadas ao ensino, né? No sentido de proteger os alunos. Depois, então, começaram a retomar as atividades parciais, principalmente os alunos de final de curso. A gente fez várias vezes a vacinação em drive-thru, né? Aqui é a nossa unidade básica de saúde. Então, é uma grande divulgação para a comunidade, as pessoas passaram, recebiam a vacina da gripe. Os alunos da graduação também têm participado como voluntários em alguns projetos, um deles, esse rastreamento dos usuários. Os alunos da residência passaram a ter aulas virtuais e, mais recentemente, retomaram atividades assistenciais, eles também estão participando do rastreamento. E agora foi planejada uma ronda educativa junto às famílias das unidades, né? São poucas as áreas que a gente ainda tem familiares, acompanhantes, né? Tem toda uma restrição de visitas, mas a gente acha importante, então, assim, que tenha uma orientação mais detalhada para esse público que ainda permanece no hospital. Na pós-graduação, teve um estímulo grande, né, para os projetos de pesquisa relacionados à Covid-19, então a gente tem algumas iniciativas aqui dentro da instituição, envolvendo assistência, envolvendo processo de enfermagem. O pessoal do Núcleo de Inovação do hospital projetou também alguns materiais, conseguiu desenvolver alguns materiais
protetor facial, alguns dispositivos de sistema de ventilação mecânica não invasiva, de sistema fechado de aspiração de via aérea. E o nosso laboratório, desde o início, então, faz os testes. A gente tem uma média de 6 horas de espera pelo resultado, e agora o hospital também adquiriu novos testes ultra rápidos, que é 90 minutos. E junto com o pessoal da genética, então, foi ampliada essa produção, e então o hospital ficou, assim, bastante autônomo, né, mesmo aumentando muito essas testagens. Aqui, para finalizar, algumas palavras que eu acho que é um aprendizado, assim, para nós, né. Eu acho que num momento de crise, a gente precisa muito valorizar, né, toda a atividade, todo o trabalho, assim, dessa nossa grande equipe, dessa equipe gigante, né, que está fazendo o seu melhor, reconhecer todas as iniciativas. A gente precisa flexibilizar, eu acho que a flexibilização é uma via de duas mãos, né, eu acho que os gestores têm que flexibilizar e as equipes também, né, porque as pessoas sofrem muito, né, não vou conseguir fazer do mesmo jeito que eu sempre fazia, um determinado procedimento, a gente tem que replanejar, porque a quantidade de trabalho é muito grande, a gente tem que acolher as demandas, a gente tem que negociar o tempo inteiro, a gente tem que dar esperança, eu acho que isso é uma coisa que o gestor tem que fazer sempre, né, decidir rapidamente, mas dentro de um contexto, né, de esperança, de valorização, criar formas de comunicação. Nesse momento a gente vê que a gente sempre pode fazer um pouco mais. Essa questão do replanejar, que eu acho que a Vânia tinha falado, né, a gente replaneja, a gente tem que, aquilo que valia até ontem, hoje não vale mais, e a gente tem que estar sempre adaptando. Apoiar as equipes, né, organizar muito, ouvir, e, sobretudo, sempre comemorar as conquistas, porque as conquistas, elas são diárias, né? São momentos, assim, de muita superação. E um super obrigada à equipe de enfermagem aqui do hospital, né, que com resiliência, dedicação, união, solidariedade, integração, tem mantido o nosso foco, né, que talvez vocês não lembrem mais, mas naquele slide lá do nosso plano de negócios, dizia, né, que o nosso negócio era também fazer as vidas fazendo mais pela vida. Então, isso graças a um trabalho excepcional da equipe toda. Agora, vou encerrar aqui a apresentação e fico à disposição. Está aberta? Está aberta. De questionamentos, enfim, de um bate-papo. Bom, então agradecemos a tua explanação, Ninão, a soma, né, dos dois olhares e da visão é muito importante para trocas, né, é um momento bastante significativo da importância do coletivo, do olhar coletivo, da solidariedade, da troca, né, do compartilhar, frases assim presentes tanto na Vânia como na Ninão, e principalmente o dia de hoje, que é o dia do amigo, né? Então, a amizade está aí, né? Muito importante a nossa live, falando de gestão e falando com um olhar que aqui ficou muito evidenciado, tanto do público, do privado, a importância do trabalho em equipe, o olhar da equipe. Você termina, né, Ninão, colocando vida fazendo pela vida, né? Enfim, a gente vê que tanto o hospital público como o hospital privado, a preocupação nesse cenário desafiador, inseguro, o olhar para a equipe. Porque a gente sabe, como bem dito, tanto pela Vânia como pela Ninão, que se a gente não tem equipe, a assistência não acontece. E esta equipe bem gerenciada e administrada. Enfim, né, mas vamos ali para responder alguma equipe. Eu esqueci, Ninão, de parabenizar pela recondução ao cargo, né, eu estive acompanhando todo o ato de posse e parabenizo a continuidade do trabalho, né, e de toda a diretoria do Hospital de Clínicas.
né? Sem dúvida, o resultado veio em cima de um trabalho de excelência, né? Que você tem colocado. Então, parabéns, Ninão. Obrigada. Tem perguntas por enquanto. Temos alguma pergunta? Cláudia, tu tens... Enquanto vem... Professora Terezinha, aqui tem várias parabenizações, né, no nosso chat, pelo trabalho, pelas explicações, pelo compartilhamento dessas experiências tão valorosas para os serviços de saúde e para a enfermagem também, né? As duas salientaram que esse é o ano da enfermagem, 200 anos da enfermagem moderna, e é com muita alegria que nós estamos em evidência, né? O Marcos está dizendo aqui que são apresentações sensacionais, muita luz no nosso caminho, então é isso que a nossa audiência está falando. Que bom. Quando você falou do desafio da escala, pergunta tanto para a Vânia como para a Ninon, como é que assim, vocês têm trabalhado para manter a força de trabalho? Que instrumento vocês têm utilizado para manter a escala de trabalho, a força de trabalho para a continuidade da assistência, uma vez que a gente tem observado que tanto no Moinhos como no Hospital de Clínicas se tem afastamento dos colaboradores, que não podia ser diferente do que nós temos em nível de país, né? Caso de óbito, né? De colegas e de afastamentos do trabalho. Aqui no Hospital Moinhos de Vento, né, acho que a Ninon trouxe muito bem também a estratégia, nós estamos, acho que, muito parecidos, né, acho que a gente conseguiu amadurecer muito como serviços de saúde da própria cidade e o aprendizado que a gente teve com as instituições de fora do país também, né, lendo os artigos. Então, como eu falei, a primeira questão foi realmente o reforço do cuidado com o nosso colaborador, porque a gente sabendo que a contaminação, além de ser comunitária, aqui dentro as pessoas são muito próximas devido ao tipo de tarefa que a gente realiza, então, realmente, assim, mostrar o quanto que é importante o uso do equipamento de proteção, não para cuidar do paciente apenas, mas sim quando a gente está reunido, quando a gente está fazendo reunião, enfim, né, que no início a gente não usava tanto, acho que esse é o aprendizado que vai ficar, né, que a gente fazia muita coisa presencial, né, mantendo distanciamento, mantendo máscara, mas agora, aos poucos, a gente foi evoluindo para praticamente tudo que pode ser feito da sala privativa, né, fazer online, mesmo estando presencial dentro do hospital, a gente tem feito. Então, essa é a primeira coisa. Mas para quem está lá na linha de frente, então, esse cuidado diário para que quem está assintomático não assumir plantão, porque ele pode, sim, ser uma fonte, né, então, ter ele, para nós, aqui no hospital, ele segue o mesmo fluxo do paciente, ele vai para a tenda, faz a coleta lá de PCR, lançamos mão também em qualquer suspeita que a gente teve de talvez algum foco em algum local, então fazer screening de todos os colaboradores para a gente realmente conter qualquer possível surto, enfim, uma contaminação maior de colaboradores, justamente para prevenir, né, e cuidar da força de trabalho e dos pacientes. Acho que isso é muita educação, Terezinha, muita educação, porque muitas vezes que a gente via, né, que as pessoas se cuidavam lá na ponta e iam para o refeitório e não estavam se cuidando. Então, assim, um trabalho muito forte dos nossos colegas do controle de infecção, assim, foram incansáveis, né, e a gente teve assim, um apoio muito, inclusive, incisivo, né, e acho que aí vem o papel do gestor, do empoderar realmente essas pessoas, que elas realmente se sintam à vontade de ir lá conversar e todos nós nos tornarmos agentes disso, né? Porque a gente vê que até hoje, né, a população muitas vezes não acredita. Eu fiquei horrorizada, né, sábado e domingo, quanto que a gente viu pessoas saírem sem máscara, né, esquentou de novo, e
pessoas ainda não entendem como comunidade seus riscos, né? E esse acompanhamento também, e esse olhar das nossas lideranças, de remanejar, né, que o funcionário, né, que o nosso colaborador não é mais de uma área, e sim trabalharmos com um pool de competências, né? Por exemplo, né, a área ambulatorial reduziu muito a sua demanda em virtude do cancelamento de procedimentos seletivos, e com isso nós conseguimos realmente redirecionar. Então, quem tinha expertise de terapia intensiva foi para terapia intensiva, quem tinha expertise de unidade de internação, então, nós realocamos vários colaboradores dentro desse olhar, né? Centro cirúrgico, que reduziu em 50%, em mais de 50% suas cirurgias, a gente redirecionou força de trabalho. E tem sido muito bonito de ver, né, assim, o quanto que as pessoas estão engajadas, o quanto que elas entendem que o papel delas, nesse momento, é um papel muito maior que elas tinham antes da pandemia. Os dois hospitais tiveram. Nós temos uma pergunta. Quer que eu comente alguma coisa? Enquanto você falar. Oi? Essa? O percentual. Não, eu fiquei em dúvida se... Nós temos uma pergunta que é o percentual feita pela Cris, perguntando o percentual de profissionais contaminados dos dois hospitais, se tem esse acompanhamento, do quantitativo de profissionais que estão contaminados, que se contaminaram pelo... No Hospital Moinhos de Vento, a gente nunca vai saber aonde foi a contaminação, se ela foi no local de trabalho ou comunitária, visto que a transmissão é comunitária. Mas nós temos hoje, dos profissionais que coletaram, do hospital inteiro, não estou falando só da enfermagem, nós temos 4,3% de profissionais que positivaram. Uhum. Nós aqui no Clínicas, dos nossos profissionais que coletaram, a gente está em uma faixa de 18% agora. No início, assim, a gente tinha 2%, 3%, ficamos muito tempo, mas agora, nesses últimos tempos, a gente teve um aumento expressivo, né? A gente faz um rastreamento e a gente vê que com a contaminação comunitária, isso aumentou demais, assim. Né? A gente tem, assim, toda uma programação junto com a gerência de risco CCIH de fazer esse rastreamento, e nos chama atenção, assim, essa questão da contaminação comunitária também dos nossos funcionários. Em relação aquele aspecto que a Vânia estava falando, como é no Moinhos, como é que a gente tenta, assim, manter a nossa força de trabalho? Nós temos, assim, feito muito remanejamento de pessoal. Né? Então, assim, no início, tinha uma expressão que a gente usava aqui, que as unidades, a gente abriu as fronteiras das unidades, né? E a gente começou a fazer quase como uma escala horizontal em todo o hospital. Então, assim, a gente teve algumas áreas que reduziram muito o atendimento. E outras que aumentaram muito. Então, a gente precisou fazer esse equilíbrio entre as áreas através dos remanejos. Em seguida que começou a pandemia, nós fizemos aqui no hospital o fechamento da unidade Alvarovim, que é um prédio que nós temos, né, lá é outra sede, na verdade, do hospital, e tinha uma unidade de pacientes adultos, né, paliativos e idosos, e tinha uma área também de saúde mental, de unidade de adição. Então, nós trouxemos esses atendimentos aqui para o hospital, aqui para a sede, como o pessoal do Alvarovim diz, lá na sede, né, nós trouxemos todos os atendimentos para cá e conseguimos, então, alocar uma grande parte da equipe para atendimento das áreas aqui, ou áreas Covid, ou para liberar profissionais para irem para as áreas Covid, né, fazer um jogo, assim, para poder fazer essas liberações, jogo de coberturas. Nós também tivemos, em vários momentos, fechamento de unidades.
No início, quando o bloco cirúrgico teve uma redução significativa, nós tivemos mais de uma unidade cirúrgica fechada, né? Algumas a gente reabriu de uma forma gradativa, mas a gente ainda tem uma unidade inteira de pacientes de convênio que está fechada. Nós temos redução de leitos também em unidades cirúrgicas. Então, em função desse quantitativo de leitos fechados, a gente também consegue fazer um remanejo interno, né, para alocar pessoas para coberturas, enfim, ou para apoiar equipes que precisam de reforço. Nós temos também, junto ao SMO, um acompanhamento muito próximo do número de profissionais que se afastam, né, e também daqueles que retornam, né? Então, diariamente, eles mandam um e-mail para a equipe aqui da coordenação, para a gente ter essa informação, né, de quantas pessoas estão saindo, de quantas estão retornando, para a gente ir compondo as nossas escalas. Para a proteção também, eu acho que é importante dizer que essa questão educativa que a Vânia falou, isso assim, faz parte do dia a dia, né? Essa supervisão do uso correto de EPIs, porque com o prolongamento, né, da pandemia, a gente precisa manter todos os cuidados sempre, né? Então, as equipes têm essas estratégias, assim, bem colaborativas, né, das equipes se ajudarem, de ter uma supervisão do uso adequado dos EPIs, avaliação de todos os processos de trabalho, né? Então, assim, a passagem de plantão não pode ser mais do mesmo jeito, as pessoas não podem fazer as atividades todas ao mesmo tempo no posto de enfermagem ou na sala de prescrição, aqueles cuidados que eu citei da sala de lanche. Então, assim, são realmente muitas dimensões, né? A gente tem um grupo que se chama Serviço de Enfermagem em Educação, que são enfermeiras exclusivas, né, que desenvolvem essa atividade. A gente conta muito com o apoio delas, né, em toda essa parte educativa, essa parte de orientação, né, do nosso pessoal. Agora você falou e eu tinha elaborado, porque a gente sempre fica se perguntando com relação à passagem de plantão. Então, agora você deu essa gestão da passagem de plantão, porque a gente sabe que é o momento em que os dois turnos se encontram e precisa acontecer. Então, uma das questões que eu tinha organizado, a gente conhecendo, né, o trabalho lá na frente, qual era o processo e o que mudou do processo da passagem de plantão dentro desse novo cuidado, né, com relação a evitar aglomerações. Na verdade, a gente... Queres começar, Vânia? Vai. Não, por favor, não. A gente vai alternando, né? Pode falar. Na verdade, a gente tentou explorar novos ambientes aqui no hospital, né? Porque tu entra na unidade, tu vê, assim, tem um posto de enfermagem, mas aí tem uma outra sala ao lado, né? Que é a sala da chefia, aí tem outra sala ao lado, que é uma sala de reuniões. Então, a gente começou a explorar, né, novos ambientes para separar o grupo, né, enfim. A gente tem alguns ambientes também de descanso aqui no hospital, que são ambientes grandes, né, com, enfim, área de conforto, assim, bem-estar. Nós também utilizamos essa mesma estratégia para evitar aglomeração. Então, nós utilizamos salas de aula para compor ambientes menores, né, e poder espaçar, né, os mobiliários e demarcar quais os espaços que poderiam as pessoas ocuparem, quais os espaços que não poderiam ocupar, né, então ambientes assim mais organizados nesse sentido, né, ambientes espalhados, assim. E muitas reuniões a gente acaba fazendo virtual, né, agora, então isso aí também acho que mudou muito essa dinâmica. Isso, a passagem de informativo, acho que para nós, como os postos têm um ambiente bastante amplo, a gente mantém os profissionais, mantém todos os seus EPIs,
o que eu ia comentar era dos rounds, né? Que os rounds passaram também a ter a questão de poder ser feito à distância, né? Então, a gente criou vários modelos mistos, e a criatividade, acho que assim como a gente falou antes da resiliência, a Ninon já falou da resiliência também, então assim, a gente está usando muita criatividade, acho que essa é uma questão que tem vindo muito à tona, né, a criatividade. A gente gostaria de ser lembrado, né, no nosso ano de 200 anos da enfermagem moderna de outra forma, mas, enfim, né, a gente tem conseguido demonstrar o potencial dos nossos profissionais, e a criatividade que vem todos os dias, tem alguém que lembra de fazer alguma coisa de um outro jeito, da gente poder realinhar, né, nós também estamos em ano de reacreditação, né, nossa reacreditação vai ser agora em agosto, a princípio, então a gente tem feito, inclusive, tracers virtuais, né, indo virtualmente até a unidade, e tem sido muito bacana de ver todo esse engajamento que a gente não perdeu, né, que a gente vê que a nossa essência da enfermagem, que é o cuidar, ela está presente, e os nossos profissionais seguem com esse olhar do como fazer o melhor para aquele paciente, né, de realmente individualizar o cuidado, manter o cuidado seguro. Então, aquilo que a gente tanto trabalhou em anos anteriores, né, a visita 100% liberada dentro das UTIs, vários projetos nós tivemos que readaptar, e acho que esse é o grande ganho, né, que a gente viu que é possível a gente fazer diferente, né, acho que a Ninon trouxe a visita à distância dos nossos pacientes e familiares, e tem sido, assim, emocionante de ver, né, emocionante de ver o quanto que esses rounds e essas visitas virtuais, inclusive incluindo mais que um familiar, eles poderem ver o seu familiar dentro da terapia intensiva, o familiar poder ver os seus, sua família à distância, né, é muito emocionante, né, e a nossa equipe tem sido fantástica. Eu só tenho a agradecer, eu acho que tem uma equipe realmente maravilhosa de enfermagem e equipe multidisciplinar. Eu acho que as pessoas se aproximaram muito, né, quem tem tido a oportunidade de cuidar desses pacientes, a gravidade associada à perda de força, à desnutrição, né, devido ao consumo calórico desses pacientes, é incrível, né, então a gente tem cada vez mais trabalhado em equipe multi, né, trazendo as outras profissões, a nutrição, o farmacêutico, o psicólogo, para a próxima. E o próximo não necessariamente físico, né, a visita da nutricionista na terapia intensiva, a não sei que seja muito necessária, ela é pelo vidro, ela usa os parâmetros que estão disponíveis no prontuário, o psicólogo da mesma forma, então a gente tem se reinventado como uma grande equipe todos os dias. Com certeza, né, a reinvenção e as adequações, por isso, né, a flexibilização, né, está presente, né, não tem como. E a gente sabe que os dois maiores movimentos das equipes é na chegada e na saída e na passagem de plantão. Então, realmente, quando se fala, né, como é que entram todos dentro do mesmo horário, né, quando a gente estava fazendo a abordagem da escala, todos saem dentro do mesmo horário, por mais que você oriente, por mais que se trabalhe com relação a isso, da mesma forma que você vai nos parques, na rua, no andar, as pessoas que não sofreram, e a família não sofreu ainda com o vírus, acha que não é bem assim, ainda a gente vive, né? Então, a importância dentro da instituição, muito, muito bem levantada aqui, o treinamento, a capacitação, a participação diária junto às equipes, porque é uma mudança de comportamento. Nós éramos no presencial, eu sempre disse, eu gosto de falar olho no olho, mas agora a gente está descobrindo que dá para falar olho no olho também virtual. E eu quero parabenizar essa iniciativa, porque nós somos humanos, né? Nós somos pessoas que cuidam de pessoas, nós somos humanos.
de repente, se colocando no lugar do paciente, ele está afastado da família, ele está afastado, não pode receber visita, quantos dias ele vai ficar, todos aqueles questionamentos, mas ainda tinha uma mão de um familiar junto, tinha uma mão de um amigo dando força, hoje ele não tinha. Está aí a importância do crachá, né? Muito falado, né, Ninão, que você colocou, para se sentir este acolhimento. Então, acredito que o treinamento, a capacitação, o quebrar isso, porque muito se passa para o acompanhante, se passa para o familiar, para as visitas, e isso agora passou a ser nosso, da assistência de enfermagem na linha de frente. Então, a iniciativa da visita virtual, gratificante, esse olhar desde o cuidado com o colaborador, né? Esse cuidado, a atenção. Anotei aqui o programa, né, que vocês lançaram no Moinho, o programa Saúde Plena no Moinho, como isso despertou em todos nós, principalmente nós gestores, sempre fazia não a gestão. Eu estou vendo a gestão tão próxima, a gestão tão presente, e uma gestão cuidadosa. Gostei muito dessa nossa live, nós já estamos chegando, né, no final do nosso horário combinado. Gostei muito dessa live, porque está mostrando o quanto o gestor se aproximou, o quanto o gestor está junto, e o quanto isso é importante na motivação, no empenho, na colaboração, no efetivo trabalho, né? Quando a gente fala, faz gestão, está mais distante. Não, deu para perceber que a gestão também mudou, como precisa ser mudada. Forçou a nós estarmos juntos, a olhar junto e a sentir. E aí nós temos a grande palavra que eu digo no momento, que é a gratidão. E a gente vê isso, né, simbolizado em cada paciente que tem alta, o sucesso das conquistas e desse cuidado realizado. Não sei se temos mais alguma questão, mas se não, eu agradeço demais essa colaboração, espero que os gestores aqui, eu vi que tinha muitos colegas, né, que fazem a gestão, foi um grande momento, eu digo, mais um grande momento que a BEM oportuniza para a gente estar compartilhando o conhecimento, porque novas ações, novo jeito de ser e de fazer, estamos criando e estamos fortalecendo. Então, muito obrigado, Ninão, pela tua colaboração e o parabéns pelo Dia do Amigo, Vânia, né, amiga sempre presente, também agradecendo a oportunidade de poder contar com vocês nesse nosso momento que estamos organizando a grande festa, né, dos 70 anos da Associação Brasileira de Enfermagem, dentro dos 200 anos da enfermagem moderna, né? Então, estamos com tudo. Estou vendo a professora Irit, né, nossa grande presidente, que nem a gente diz, né, da BEM, batalhando e trabalhando bastante com isso. O Joel conduzindo esta programação, junto com a Margarita, que eu estou vendo aqui presente também. A enfermagem agradece e a gente quer cada vez mais associados e a nossa Associação Brasileira de Enfermagem fortalecida. Eu tenho paixão nela, sempre tentei colaborar há anos que a gente vem se dedicando, e agora temos gente nova, jovem, que nem a Cláudia, né, que tem toda uma vida pela frente, né, Cláudia, para estar a Aline, né,
enfim, que também está colaborando com a gestão que está aí, e fica, então, os nossos agradecimentos. Não sei se o Joel, aqui o nosso presidente, aqui presente, gostaria de fazer alguma colocação, Joel? Então, assim, obrigado, então, por me permitir esse espaço, Terezinha. Quero te parabenizar pela escolha das nossas palestrantes, né? Assim, uma escolha espetacular, porque são as duas estrelas do sul do país, né? O Hospital de Ventos e o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Essas instituições, né, que são próprias, mas elas são tudo do nosso bairrismo, da nossa riqueza. A gente fala muito dessas instituições fora daqui. E às vezes até com muito carinho, porque parece que nos pertence também, nós fazemos parte dela. Então, eu agradeço muito a Ninon e a Vânia por essa acolhida ao nosso convite e ter nos esclarecido tanto e com uma conversa tão clara sobre a temática. Muito obrigado. Gente, eu agradeço também a oportunidade e como é que é esse público aí fiel que ficou nos assistindo até essa hora. E eu queria dizer para a Vânia que eu fiquei muito feliz de mais uma vez compartilhar a mesa aí contigo, né, Vânia? E queria que, em nome aqui dos colegas do hospital, que tu mandasse um grande abraço para a equipe aí do Moinhos, que a gente sabe que não é fácil esse momento, não está fácil para ninguém, né? Então, se pudesse mandar o nosso abraço aí para a equipe. Quero agradecer também, Terezinha, Joel, Ninon, né, a oportunidade de poder compartilhar um pouco, né, é sempre bom a gente poder estar aí com os colegas, principalmente no momento que a gente está tão longe, mas tão perto, né, e agradecer a Ninon, a gente tem compartilhado muito, né, as nossas lideranças aí têm compartilhado, inclusive, como organizar escalas, porque a gente está compartilhando, muitos colaboradores estão trabalhando aqui no Clínicas, então tem chegado a conclusão de escalas, de como fazer funcionar para todos os hospitais, porque a gente precisa da força de trabalho, né, e em todos, né, que a gente tenha equipes completas, isso faz toda a diferença, eu acho que esse trabalho em conjunto, né, pelo paciente, acho que faz a grande diferença, e acho que isso que nós temos que se orgulhar aqui em Porto Alegre, a gente tem excelentes hospitais, tanto públicos como privados, e essa nossa capacidade de organização e de estar junto faz a diferença para quem interessa, que é o paciente, né, então acho que estamos de parabéns, né, temos que seguir aí e convencer a nossa população dos cuidados, porque infelizmente, né, os números estão subindo. Acabei de receber o boletim de hoje, né, a gente tem uma transparência enorme, eu acho que isso é uma outra coisa que a gente acabou não falando, mas a transparência das informações tem sido uma grande aliada, né, a gente poder saber como é que está o hospital e a cidade e os demais hospitais ajuda a gente a tomar as decisões, inclusive se antecipar nas decisões, então é um prazer estar sempre à disposição aí, e parabenizar bem pela iniciativa, né, Terezinha, a professora Iride, Joel, né, que eu acho que faz toda a diferença a gente poder se organizar como enfermagem mesmo. Muito obrigada. Então, agradecemos a participação mais uma vez, um feliz dia dos amigos para todos, e, Cláudia, tu queria colocar alguma coisa, senão encerramos a nossa live. Um abraço grande